Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o David Ferreira e hoje nós vamos falar aqui a respeito de Jonas. Você que não viu o vídeo anterior, tem aqui na descrição aqui embaixo, você pode procurar lá. Nós falamos a respeito de tribulação, cuidados que precisamos ter para vencer as tribulações. E hoje nós vamos falar a respeito de Jonas, o comportamento de Jonas em meio à tribulação. Ainda você que está chegando agora, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, que você compartilhe, ative o sininho das notificações para que você continue acompanhando e não perca nada de tudo aquilo que nós temos colocado em nosso canal. E também nós sempre deixamos na descrição dos vídeos as nossas redes sociais para que todos possam ter o acesso. Meus queridos, nós vamos falar hoje a respeito do comportamento de Jonas no momento da tribulação. Nós conhecemos essa história que está no próprio livro que leva o seu nome, no livro de Jonas, capítulo de número 1 em diante, nos conta, creio que muitas pessoas já conhecem essa história, e o procedimento que ocorreu sobre a vida desse homem, por causa de uma desobediência, por causa de algo que ele achou que era o certo e teve consequências. Nós vamos falar hoje, como Jonas se comportou no meio da tribulação. É bem verdade que Jonas ele passa pelo mar, pelo mar bravio. O sono, a história nos conta a respeito do sono de Jonas. O desespero daqueles homens que estavam à sua volta, ao seu lado, nós conhecemos. E a sua confissão depois de tudo que aqueles homens e até mesmo Jonas estava vivendo naquele barco. Aí vem dizendo, Jonas no mar, o peixe. E essa história vai nos dando sentido quando nós entendemos que tudo isso gerou por causa de uma desobediência. Olhando esse texto, olhando a história de Jonas, nós podemos aqui contemplar ou ver pelo menos umas 4 descidas na vida de Jonas. Essas 4 descidas nos referem a aquilo que Jonas tomou para si em desobedecer a Deus. A primeira descida, ela está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, onde fala que Jonas, quando ele recebe uma orientação de Deus para ele ir para Nínive, e ele toma em sua consciência para ir para Tarsis. Então diz o texto que Jonas vai descer para Jope. A segunda descida está no versículo 5, onde fala que Jonas, depois de comprar a passagem, entrar no barco, no navio, ele desce ao porão. Nós conhecemos essa parte. A terceira descida ela está no versículo 12, aonde depois de muito sofrimento, de muitas coisas que aqueles homens passaram, diz que Jonas desceu ao mar. E a quarta descida está no versículo 17, aonde fala que Jonas desceu para a barriga ou para as entranhas do peixe. Isso acontece quando desobedecemos a Deus. E quando saímos do propósito de Deus, tudo começa a dar errado. Existem pessoas que vivem como Jonas, sabem que estão erradas, sabem que estão vivendo no erro, mas não querem reconhecer, mesmo sabendo que as pessoas que estão à sua volta estão correndo perigo. Olha que interessante, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, o texto vai nos dizer que aqueles homens estavam atônitos, e aí vai dizer, e diziam uns aos outros, vinde e lançaremos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Olha que interessante. Jonas fez errado desde o início. E ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era consequência daquilo que ele tinha feito. Da desobediência que Jonas tinha causado, que tinha tomado ou tinha não aceitado o chamado de Deus. E Jonas ele fica quieto. Ele vê o pessoal no desespero, ele vê aqueles homens jogando tudo pelo mar,
né, se perguntando o que era que estava acontecendo, e Jonas está quieto, Jonas está tranquilo. Mas até o momento em que eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. E aí quando eles perguntam para Jonas o que havia acontecido, Jonas então conta toda a verdade. Mas entendendo eu esse texto, eu imagino que se isso não ocorresse, acho que Jonas ainda continuaria calado. Ele não falaria, né, que tudo aquilo estava acontecendo por sua causa. Mas existem pessoas também que agem no momento de tribulação porque buscam, né? Assim como nós falamos no vídeo anterior, que tem tribulações ou provações, coisas que acontecem em nossa vida, que muitas das vezes nós buscamos passar por elas, assim como Jonas. Jonas, ele buscou isso para a sua vida. Mas também tem pessoas que passam por situações, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas Jonas buscou isso. E tem pessoas que querem fazer birra com Deus, né? Você já viu aquelas pessoas que muitas das vezes bate o pé e fica aquela contenda dizendo, não, eu não vou, eu não vou, não quero, não faço, né? E aí, tipo, para não obedecer ainda, ela fala, então me joga no mar, mas eu não vou fazer. E Jonas, dá em um entender que Jonas ele está agindo dessa forma. Ele poderia dizer, então vamos voltar. Eu preciso ir para a direção aonde o Senhor me chamou. Mas não. Jonas ele prefere ser lançado no mar e o seu pensamento, o nosso entender, dá a entender de que Jonas está fazendo isso. Me joga no mar, mas eu não vou, eu não faço. Existem também pessoas que, assim como Jonas, os seus comportamentos, existem aquelas que têm aquele pensamento tipo assim, não importa se eu vou me ferir, mas se essa pessoa me ama, ela também irá sofrer. Ou seja, vamos ver se Deus me ama mesmo. Se Deus me ama, Ele vai fazer alguma coisa. Mas é por isso que nós trouxemos o vídeo anterior falando a respeito da tribulação. Os cuidados que precisamos ter no momento da tribulação para que nós não venhamos agir assim como Jonas. O que nós precisamos? Ter um coração puro, um coração pleno e manter a paz com Deus. Nos momentos de tribulação é difícil pensar antes de agir. Você age assim? Tem pessoas que não conseguem, no momento da tribulação ou da raiva, pensar antes de agir. Muitas das vezes nós agimos e depois paramos para pensar e aí começamos a questionar e falar, o que foi que eu fiz? Por quê? Porque não teve paz com Deus no momento da tribulação. Ela agiu por impulso, pelo momento em que estava vivendo. Mas o interessante é que Jonas orienta aqueles homens a jogá-lo no mar. E agora já dentro do peixe, você vai ver que o sentimento que Jonas tem agora é um sentimento de agradecimento. Agradecimento e um sentimento também de arrependimento. Porque quando você consegue entender que tudo aquilo que está vivendo foi porque você buscou aquilo, isso nos traz o sentimento de agradecimento e o sentimento de arrependimento. No capítulo 2, no versículo de número 4 ao 7, você vai ler o texto e vai dizer que Jonas está no peixe e ele vai começar a dizer ao Senhor, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas então agora está com saudades de Deus, está com saudade de estar no templo, de estar cultuando a Deus. Mas por que não pensou antes? Por que não agiu de forma diferente? Mas tem coisas que passamos que exatamente para que nós possamos pensar dessa forma. Jonas agora tem saudade. Jonas agora começa a falar com Deus, pedindo perdão, pedindo, Senhor, tenha de misericórdia, orando. E no versículo 7, Jonas vai falar, e quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Porque é sempre assim. Mas o interessante é que olhando esse texto, olhando tudo que Jonas está vivendo, muitas pessoas estão vivendo assim nos dias de hoje. Buscaram provas, tribulações com as próprias mãos. Mas Deus, Ele está
nesse vídeo, neste momento, te orientando, dizendo que nesse dia Ele ainda te dá mais uma chance. Assim como Jonas orou, ele lembrou-se do Senhor, ele aquebrantou o seu coração, pedindo a direção de Deus. Deus lhe deu uma nova chance. Só que o interessante é que muitas das vezes as oportunidades vêm. As chances, as novas chances que Deus nos dá, ela vem. Só que o que estamos fazendo com elas? Porque muitas das vezes, olha o que Jonas ele vai fazer. Deus ele dá uma nova chance, uma nova oportunidade de Jonas fazer direito, de Jonas dar a volta por cima e Jonas sai do ventre do peixe, vai até aquela cidade, prega, o povo se arrepende, mas o interessante é que o texto começa a dizer que Jonas agora começa a questionar a Deus, começa a dizer: Senhor, não foi isso que o Senhor me disse que aconteceria, não foi isso que o Senhor disse que aconteceria. Mas o interessante é que Deus, quando Ele tem um plano, nós não temos que questionar o plano de Deus. Se Deus nos enviou a fazer alguma coisa, se Deus vai realizar ou não, não importa. Nós temos que continuar adorando. Muitas das vezes nós queremos agir como Jonas. Nós queremos dar ordens a Deus, dizendo o que Deus tem que fazer ou não. Mas que em meio às tribulações, que em meio às dificuldades, você possa agir diferente. Que você continue a buscar a ter paz com Deus. Que você continue a buscar ter um coração pleno. E não questionar, e não fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus possa continuar falando ao seu coração, que Deus possa lhe dar a orientação e a direção certa, e que você possa glorificar ao Senhor e não agir como Jonas. Nos próximos vídeos nós vamos falar a respeito de Jó, e nós vamos falar a respeito de como foi o comportamento de Jó no meio da tribulação. Que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você não perca o próximo vídeo. Deus abençoe e um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor.